feitas na escalação inicial? Boa noite. O jogo é muito fácil de explicar. É mais um capítulo da história que tem sido a maior parte dos jogos deste campeonato, em que o Bahia é melhor que o adversário em praticamente todos os momentos do jogo. No defensivo, o Marcos não fez uma defesa. No ofensivo, naquilo que gerámos e o perigo que gerámos. Nos momentos do contra-ataque, nos momentos da transição defensiva, o Bahia acho que é inegável que foi a melhor equipa, menos no marcar golos. Volto a dizer o mesmo que já disse várias vezes no final dos jogos. É evidente que os resultados fazem-se marcando golos e nós não marcamos golos. E depois, na primeira vez que o adversário chega à nossa baliza com perigo, faz um golo. E depois na segunda com um lance de ressalto, mas também já nos aconteceu com o Goiás, que eu tenho essa coerência para perceber um lado e outro. Acabamos penalizados se a derrota, na minha opinião, para aquilo que nós fizemos, na forma como nós estivemos em campo, não injusta, não gosto de dizer que injusto, porque o justo é para quem marca golos, mas para o trabalho que nós fizemos, explica-se assim: eficácia, mais uma vez, eficácia do adversário, ineficácia da nossa parte, e portanto continuar a olhar para algo que está a crescer, que não está a crescer com resultados, pelo menos nesta derrota, porque nós vinhamos, para muita gente, 2 jogos sem ganhar, eu vinha em 2 jogos sem perder. É uma maneira de ver as coisas. Portanto, nunca se ganhou aqui, o Bahia nunca ganhou aqui, e se não ganhou hoje, também não sei quando é que vai voltar a ganhar. De facto, fica uma sensação inexplicável, o balneário revoltado, entre aspas, com o que fez e com o resultado, mas, como digo, os pontos ganham-se a fazer golos e nós não fizemos. Em relação às mudanças, são mudanças que eu entendo, em função de outra semana com 3 jogos, são mudanças que eu entendo que devo fazer. Refrescar uma outra posição, jogar com a questão de Tassiano não jogar Copa, um bocadinho por aí. Foi o Acevedo ficar fora e o... Tem a ver com isso, é que no jogo da Copa eu preciso de gente também fresca, que é um jogo de mata-mata, não é? E como o Tassiano não pode jogar a Copa, hoje teria que jogar a maior parte do tempo, para além de ser um jogador importante na nossa manobra. E senti o Rezende também muito participativo no momento em que estamos a perder, muito participativo no ataque, na fase ofensiva. Está em alguns lances de perigo, mesmo sendo 6, porque nós estávamos a jogar com ele e com Cauli e Tassiano mais à frente. Mesmo assim, ele entrar em campos onde gerou algumas oportunidades, decidi não mexer muito por aí. Pronto, Chaves, Rian, a questão de refrescar, mas nada, é isto. Professor, são 5 jogos sem vencer. Como impedir que isso afete o psicológico do time para esse jogo importante da Copa do Brasil no meio da semana? São 5 jogos sem vencer, mas são 5 jogos em que muitos deles não merecemos perder. Portanto, como eu já lhe disse, tirando o jogo de hoje, tínhamos 2 jogos sem vencer. Eu acho que temos 2 jogos sem perder. E quando as pessoas olham para o jogo com o Goiás, onde de facto fizemos uma primeira parte ruim e uma segunda parte já bem interessante, eu ontem vi o Goiás a jogar contra o São Paulo e o São Paulo com muitas dificuldades para ganhar o jogo, ganha no fim. O Goiás é uma equipa de Sul-Americana e o Bahia subiu de divisão. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho de crescimento e continuamos. E as pessoas vão dizer isso até quando? Até eu sentir que é necessário dizer que estamos a crescer. E a verdade é que os números em jogo indicam que nós estamos a crescer como equipa. Agora, falta sedimentar isto, afirmar isto com golos. Eu não marco golos, isso é uma coisa, é facto. Mas os meus jogadores também não falham de propósito. E eu dou-lhes todo o mérito naquilo que eles fazem dentro de campo. Voltei-lhes a dizer outra vez, muito orgulhoso com o trabalho que eles fizeram. Isto está nos detalhes. A primeira parte, não me lembro de uma oportunidade internacional, nós temos 2 flagrantes, e na segunda parte, na primeira vez que o Internacional chega com uma bola penteada ao segundo poste, faz o primeiro golo. E nós depois caímos em cima, voltámos a ter oportunidades, falhamos uma bola em cima da linha de golo,
acima de tudo, eu olho para esses resultados, tirando o jogo de Santos para o campeonato, eu olho para esses resultados, mas olho também para as exibições, como melhorar isto, continuar a jogar desta forma. Continuar a jogar desta forma. Eu vou-me agarrar um bocadinho àquilo, até uma equipa do grupo, que Ferran Soriano dava o exemplo do Girona, que andou nas primeiras jornadas lá para baixo, mas que as sensações de jogo eram boas e depois de repente o Girona começou a subir por aí acima e acabou onde acabou no campeonato. É um exemplo que podemos dar por aí. Agora, volto a dizer, estaria muitíssimo preocupado se tivesse tido 6 jogos como tive com o Santos para o campeonato e tivesse tido um jogo ou 2, como tivemos com o Flamengo, com o Botafogo, que até foram jogos que perdemos, e como o de hoje. Isso é que me estaria preocupado. Como tivemos um jogo com o Santos, horrível, mas depois os outros, como volto a dizer, hoje, mais uma vez, nenhum adversário nos passa por cima, nenhum adversário é superior a nós. Agora, se isto é romantismo, para quem quer resultados, é romantismo. Para o treinador que olha para o processo, para as formas, como a equipa joga, como a equipa cresce, não é romantismo, é trabalho, é processo, e é por aí que eu me vou agarrar sempre. E serei o primeiro, como fui, na Vila Belmiro, a dizer, nesse jogo do campeonato, que fomos 0, não jogámos, não tivemos em campo. Sou o primeiro a dizer, eu não preciso de desculpas, sou como sou, em todo lado fui assim e continuarei a ser assim. Digo aquilo que vejo e aquilo que sinto, sem qualquer mínima desculpa. Acho que os números são claros, os jogos são claros. Temos que continuar a manter este nível de trabalho porque a bola vai começar a entrar. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas. Continuar a jogar nesta linha, a bola vai começar a entrar na baliza do adversário. Portanto, é isto. Se o senhor me permitir, tenho 2 perguntas para o senhor. Essa questão de evolução do futebol, a gente sabe que demora assim um certo tempo, e no Brasil, até pelas competições, o senhor mesmo fala, são competições decisivas, mata-mata, enquanto se tem pontos corridos, tem que se fazer preservações. É difícil demonstrar um trabalho conciso, consistente, quando a gente tem que fazer preservações, se pensar em um em outro, e nunca ter um 11 fixo. Como é que o senhor avalia essa pressão no Brasil de resultados imediatos, de que precisa apresentar 2, 3 jogos, daqui a pouco já começa a receber críticas, e também o Internacional vem sendo criticado em relação à sua preparação física? O senhor viu alguma deficiência no adversário? Daqui a pouco o senhor não conseguiu explorar hoje, talvez pelas suas preservações? Obrigado. Obrigado. Eu estou no Brasil a trabalhar, mas não sou obrigado a concordar com tudo o que se passa no Brasil, né? Para mim isto é um erro claro, e um erro que está a influenciar o futebol brasileiro. A seleção brasileira não é campeã do mundo há uma data de tempo e é o país que melhores e maiores jogadores gera e deveria estar sempre nas finais e nas decisões. As pessoas olham para o jogo desta forma, eu não posso controlar isso, eu tenho que controlar a forma como eu olho. Abel Ferreira, quando eu cá vim jogar contra o Palmeiras pelo Independiente del Valle, o Abel estava na corda bamba para ser despedido. E ganhou-nos, e a partir daí disparou e fez a carreira que fez. Havia muita contestação ao Abel. Luís Castro, quando chegou, passado 2, 3 meses, uma confusão desgraçada com o Luís Castro, tinha que se ir embora. No início desta época, por causa do estadual, hoje é líder do campeonato. Fernando Diniz, para não dizer que eu falo só de portugueses, que tenho muita admiração pelo Fernando. Fernando Diniz, também uma carreira a subir a pulso, muito criticado, hoje está a dar cartas imerecidamente no futebol brasileiro. Dorival, ou seja, é dar tempo ao trabalho. Deem tempo ao trabalho. Porque se não dão tempo, como é que a gente pode provar? E eu volto a dizer, se eu viesse para o Brasil treinar o Palmeiras, se o meu colega Abel tivesse ido para o outro lado e eu tivesse vindo treinar o Palmeiras, eu não ia pedir tempo, obviamente o tempo que peço aqui, em função de que o Palmeiras tem uma equipa montada, estruturada, tem uma ideia de jogo definida já, e era chegar, pôr um outro detalhe e aproveitar o que está bem feito. Eu cheguei a uma realidade em que começou tudo do zero. E fui eu que disse, e os meus diretores confirmam, isto é o ano 0, não é o ano 1, é o ano 0. E nós, para passarmos o ano 0, vamos ter problemas. Vai ser um caminho duro de percorrer, mas eu estou cá para o assumir e para o fazer. Dando o peito às balas, consciente daquilo que estamos a fazer. E vai ser difícil, porque os anos 0, os começos são difíceis para toda a gente. O seu começo enquanto jornalista também não foi fácil, não é? Hoje é bem mais fácil porque é bem mais experiente. O início de um médico que começa a fazer cirurgias, ele se calhar treme-lhe mais a mão do que ao fim de 50 cirurgias. Mas porque é que os treinadores têm que ser avaliados em 2, 3 jogos ou em 2 meses, e porque é que as pessoas, quando entram para os empregos,
se admite mais o erro, só porque é futebol. Vêm com o argumento, não é? Desculpa, ganhamos muito. Sim, ganhamos muito, mas somos humanos. Somos humanos. O ganhar muito não define que eu tenha que ser melhor ou pior na categoria dos treinadores, pois há melhores e há piores, evidentemente. Agora, a questão que me põe é dar tempo. É dar tempo. E o tempo demonstra, ou melhor, quem está a dar tempo demonstra que tem razão, porque os resultados estão aí, não é? Eu vou-lhe dar o exemplo de Portugal, o meu país. Desceram 2 equipas no campeonato português. Foram as 2 equipas que mais mudaram de treinadores. Uma 3 e outra 4. Desceram de divisão. Se acham que é na instabilidade, hoje vai-se embora o Renato, chega outro treinador e depois ao fim de 3 jornadas ou 3 jogos sem ganhar, porque é o ano 0 e porque tinha que se mudar tudo, tem que ir embora o outro treinador. Então de 3 em 3 jogos estamos a mudar treinadores e os clubes na bancarrota a pagar indenizações. Nós não podemos ir na emoção. A emoção é para a torcida, a emoção é para quem está de fora e não acompanha o processo. A única coisa que tenho que fazer e avaliar-me a mim enquanto treinador, os meus diretores que me vêm trabalhar todos os dias, é olhar para a forma como a equipa joga, como nós trabalhamos. E no dia em que eles entenderem que não é suficiente para o Bahia, está resolvido, mas sem qualquer tipo de problema. Como eu acho que o Bahia joga o que joga não ganhando, é um facto, nós só temos que reverter este detalhe, que é um detalhe grande. Portanto, o tempo é uma questão de ser obrigatório, ainda mais quando, se eu sou bancário, tenho que atender uma pessoa e dar notas e trocar dinheiro, etc., é uma coisa. Quando eu tenho que meter 20 e tal jogadores a pensar da mesma forma e a passar uma bola de pé para pé com o adversário a querer evitar o que eu faço, porque o futebol é um jogo de oposição, imagina a dificuldade que isto é. Isto só lá vai com treino. Outro problema que este país tem, não deixa treinar. Não deixa treinar. Não sou só eu que digo. Na última coletiva eu disse, o meu colega do Goiás, na véspera do jogo contra nós, disse o mesmo. Ele é brasileiro, bom treinador, e disse, há que repensar os calendários. Não sou eu, e toda a gente fala no mesmo, toda. Agora, esta é a realidade, é aqui que eu quero estar, era assim que estava definido e eu sabia, sim, por isso é que eu estou aqui para o tal ano 0. A segunda pergunta era? Sobre a falta de preparação física do Internacional. Eu não gosto de primeiro falar da casa dos outros, em primeiro lugar, é um problema do Internacional. Depois a única coisa que me cabe dizer é olhar para a minha equipa e sentir, com todo o respeito pelo Mister Menezes, acho que a minha equipa foi mais competente nos momentos do jogo, com exceção do detalhe da eficácia. De resto, eu senti que a nossa equipa foi melhor, mas não ganhou. Parabéns ao meu colega, parabéns ao Internacional. Não sei se... Não gosto de olhar para as derrotas só na vertente física. As derrotas têm a vertente física, técnica, tática e psicológica, e as vitórias também. Professor, o senhor falava a respeito de reverter essa situação, e aí cabe até uma pergunta assim, como fazer isso? Como reverter, já que o Bahia já passou de 30 jogos na temporada, o senhor não conseguiu repetir uma escalação nesse decorrer de início de temporada, e hoje o Bahia vive um momento de 5ª derrota dentro da Série A, um campeonato onde são pontos que não podem ser desperdiçados. Não podem. Focado, não podem, né? Quando se briga na parte de baixo da tabela, não se pode desperdiçar certos pontos. Como é que tem que reverter isso para a equipe voltar a vencer? É trabalhar, Marinho, trabalhar, continuar a trabalhar, o mesmo sentido de trabalho, o mesmo sentido que nós temos de trabalhar estas semanas. Eu acho que hoje ficou claro, uma semana limpa de trabalho, e a equipa esteve em campo em todos os momentos, fazemos golos, continuar a acreditar que este processo nos vai levar a fazer golos. Quando tu dizes não se pode perder, não se deve perder. Agora, poder perder, podes. Quando o teu adversário faz mais golos que tu, mesmo não sendo melhor. Mas isso é na parte de cima, é na parte de baixo. Estamos na 8ª jornada, nós subimos de divisão. Nós jogámos num campo onde nunca se ganhou, o Bahia nunca ganhou, Bragança nunca ganhou. Nós temos que perceber que nós estamos a subir de divisão e estamos a começar um projeto novo. As pessoas querem o Bahia de 88, não é assim. Vai ser daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, 2, 3, com este projeto que está implementado no clube, eu acredito que o Bahia vai andar lá em cima, a lutar por muitas coisas bonitas, mas não é já, porque já seria um milagre já.
com 20 jogadores novos seria um milagre. E esses milagres acontecem de vez em quando. Portanto, reverter, trabalhar. Vai com 5 derrotas, vai. Perdemos. Repito, Bragança fora, onde nunca se ganhou. Perdemos com o Botafogo, líder em casa, os números foram claros. Perdemos com o Flamengo, da forma que perdemos. Perdemos em Santos, no pior jogo da época, não só do campeonato, da época. Perdemos hoje da forma que perdemos. Repito, é romântico para quem quer ganhar, para o torcedor é música. Para mim nenhum adversário foi superior a nós, a não ser o Santos. Nenhum, e o Red Bull Bragantino, em algum momento do jogo. Nesses 2 jogos, de facto, fomos inferiores ao adversário. Nos outros, olhos nos olhos, umas vezes melhor, outras vezes pior, umas vezes muito melhor. É isso que eu tenho que analisar enquanto treinador, porque se vou para o emocional, vou para o lado do torcedor, não é? E tudo mal, tudo hoje. Não... Veja este exemplo, na Fonte Nova. No último jogo, o Everaldo, na primeira ação do jogo, falha um passe. A Fonte Nova caiu-lhe em cima. Não sei se estava lá. Caiu-lhe em cima. Pronto. Passado um bocado, o Everaldo tem uma execução técnica fantástica e faz 1-0. E toda a gente festejou com o Everaldo. Estes picos de emoção é para a torcida, amigo. Não pode ser para mim. O Everaldo não pode ser extraordinário ao minuto 10 e horrível ao minuto 15. Nem ser extraordinário na segunda-feira ou no domingo e ser horrível na quarta-feira. Lamento, é por isso é que a sua colega faz esta pergunta e é verdade. Esta instabilidade de picos leva depois a despedir jogadores, a despedir treinadores, ou melhor, a matar jogadores, a despedir treinadores, diretores esportivos, preparadores físicos, quando a irracionalidade está na análise. A irracionalidade está na análise. Eu tenho uma trajetória atrás de mim, eu não sou bom à quarta e mau ao domingo. Peço imensa desculpa, eu sou o que sou. E tenho uma trajetória atrás de mim, como muitos treinadores têm e muitos jogadores têm. O Everaldo não é um jogador qualquer. Para a Fonte Nova começar a subir ao Everaldo ao primeiro erro. Se bem que foi só isso, mas nesse jogo, e eu disse, a torcida teve impecável com a equipa, impecável. Portanto, é isso que eu peço. Continuem tristes pelos resultados, mas olhem o que a equipa está a fazer em campo. Olhem para isso e continuem a acreditar. Porque quando isto der a volta, porque vai dar a volta, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque jogamos para dar a volta, as coisas vão começar a funcionar. Professor, quando uma equipe sobe de segunda divisão para a primeira e praticamente aqueles que ficaram perdem espaço e 2 titulares são jogadores que vêm se reinventando, que é o Rezende e o Jacaré, jogando fora de suas posições. O que é que o senhor pode falar para o torcedor a respeito de jogadores como o Daniel, como o Mugni, que não vem sendo aproveitado? Por rendimento, acho que o Rezende tem, desde o primeiro momento que nós chegámos, justificado, mais que justificado a titularidade, não só pela qualidade, como também pela regularidade das exibições. O Rezende, que eu me lembro, não consegue jogar mal. E com a agravante de que já jogou em 2 posições, seja como zagueiro, seja como meia, sabendo que ele é um meia por natureza. O Jacaré foi aproveitando um momento pior do Cicinho, de chegar, de adaptar, novo clube e tudo mais, de trazer já da Bulgária 30 e tal jogos, porque atenção que o Cauli e o Cicinho já trazem meia época nas pernas quando chegam à Bahia. Eles hoje já deveriam estar aí de férias. Atenção a isto, né? E portanto, olhar para isso, o André constantemente nas seleções, o treinador tem 2 hipóteses: cria um problema ou cria soluções. Como eu prefiro no meu trabalho encontrar soluções, em vez de chorar em cima de problemas, encontramos o Jacaré. Pronto, o Jacaré tem dado conta do recado. E nós vamos tentando, por fora, trabalhar o Cicinho de maneira a que ele, quando possa entrar, por exemplo, vou-lhe dar este exemplo, o Mateus Bahia teve algum tempo sem jogar. Quando começou a jogar regularmente, saiu pela lesão. O Mateus, se continua ao rendimento, estaria a jogar hoje, saiu pela lesão. Portanto, Daniel e o Mugni só têm que continuar a trabalhar para poder entrar também neste 11, porque a gente conta com todos, continuamos a ter um número grande de jogos. Agora, não é só eles fazerem o trabalho deles, como também ser melhor que os colegas, e neste momento a gente tem tentado escolher em função daquilo que os jogadores nos dão mais em jogo. Agora Santos, quarta-feira, como é que vai ser aí esses dias? Porque
você teve uma semana. A que ponto essa semana cheia serviu para preparar também para o jogo de quarta? Serviu, ajudou. Eu disse ao seu colega há bocadinho que tínhamos preparado, tínhamos dividido a semana entre preparar este jogo e resolver detalhes que a nossa equipa vai precisando quando tem tempo para trabalhar, seja detalhes individuais, seja setoriais, seja coletivos. Aquilo que eu peço é a Fonte Nova cheia, que olhe, dificilmente eu sei, mas que olhe menos para os resultados, veja isto numa competição diferente e que eles são importantíssimos para ser o 12º jogador nesta eliminatória. Nós vamos fazer tudo o que podemos e o que não podemos para passá-la. Fizemos um grande jogo em Santos para trazer a eliminatória viva para casa, até poderíamos ter trazido com uma vitória, não foi possível. A única coisa que eu peço é apoio dos adeptos do primeiro ao último minuto, que encham a Fonte Nova, que acreditem na equipa, que acreditem que a equipa está a jogar, ajudem. Esta questão da finalização é uma questão de detalhe, não enervem os jogadores, virem-se para mim sem problema, mas não enervem os jogadores, deixem os jogadores, apoiem os jogadores dentro de campo, para nós podermos passar esta eliminatória. Vamos fazer tudo para o fazer.